Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Joana de Ângeles. Na verdade, eu encontrei o Cris e o Cris me disse que já estava com vontade de ouvir falar sobre Joana, né, Cris? Mas o tema aí do nosso bate-papo é Joana e Jesus, uma história de amor, tá? Esse título tirei dessa obra aqui, que se chama Joana e Jesus, uma história de amor. É um livro publicado pela Federação Espírita aqui do Paraná, e ele é uma obra de César Braga Saide, com o apoio do Divaldo Pereira Franco. Várias outras obras que falam de Joana, mas a gente tem um grupo de estudos aqui na casa, na segunda-feira, que já está há um ano aí em andamento. E o grupo de estudos é o Conhece-te a Ti Mesmo, que é uma preparação, e agora a gente já está nos finalmente estudando as obras de Joana de Ângeles. E aí a gente começou a conversar no grupo lá na segunda-feira, e daí assim, as pessoas às vezes falam, mas ler Joana de Ângeles é tão difícil, o vocabulário dela é difícil, mas ao mesmo tempo é muito profundo. E existem as séries psicológicas de Joana de Ângeles, que são compostas de 17 obras. Então o nosso grupo está estudando a segunda obra de Joana agora. Então, como assim? Vários palestrantes que vêm aqui à casa começam a fazer uma palestra, uma explanação, e não é nada combinado, porque fui eu que convidei, tá? Mas geralmente cita-se Joana. Então, assim, ela é muito atual agora, mas já faz muito tempo que existem as séries psicológicas, assim, que deu início. Essa obra, O Homem Integral, que nós estamos estudando, é de 1990. Então, a gente acaba só ouvindo trechos de obras de Joana. Então eu pensei, por que a gente não conversa um pouco sobre Joana, mas com outro enfoque agora? Porque uma vez eu já apresentei a biografia dela. Mas para a gente entender quem é essa mentora e por que é que ela nos faz sempre uma chamada de consciência e faz ponderações muito firmes, nos cobra muitas atitudes, mas sempre por trás de uma personagem existe uma história. E se a gente vai cobrar alguma atitude, parte-se do princípio que a gente é capaz de fazer o que a gente está cobrando, né? Então é um pouco disso que eu quero conversar com vocês agora. Então, quem é a Joana de Ângeles? Esses slides não são meus. Eu me intrometi em algumas partes e agreguei algumas coisas, mas quem compilou esses slides foi o Marlon Reikdal. O Marlon coordena um grupo de estudos para os coordenadores das casas espíritas, eu faço parte desse grupo. Eu e a Michele aqui do NAIA, que coordena o grupo da terça-feira e coordena comigo na segunda. Então o Marlon elaborou esses slides, o mérito é dele, tá? Então, quem é a Joana de Ângeles? Joana é um dos guias espirituais da humanidade. Foi mártir, santa e benfeitora. Tem sido colaboradora de Jesus nas suas diversas reencarnações. Joana de Ângeles e o Espiritismo. Tem uma obra de Joana, claro, psicografia do Divaldo Pereira Franco, então tem uma obra intitulada Após a Tempestade. Nessa obra, Joana descreve que quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocavam os trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam ceareiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas parcas forças
quanto nós mesmos, a fim de servir na ínfima condição de sulcadores do solo, onde deveriam cair as sementes do Evangelho do Reino. Então houve uma convocação geral no plano espiritual para implantar a codificação espírita. E Joana faz parte dessa equipe. É uma equipe ampla, a gente lê no Evangelho cada mensagem tem um autor ali, né? Então tem vários autores que são conhecidos, outros não tanto, mas tem autoria de São João, tem de Paulo, né? Tem de Lacordaire e por aí vai. Então tem Joana também, mas a gente não encontra com o nome de Joana, tá? Joana de Ângeles, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, ela se intitulou Um Espírito Amigo. Então, no capítulo 9, o item 7, em 1862, ela ditou uma mensagem que se chama A Paciência. E no capítulo 18, o item 13 e 15, tem um outro, que é o Dar-se-á aquele que tem. Coincidência ou não, desde que eu me tornei espírita aos 13 anos de idade, e eu abria essa obra, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, caía a mensagem da paciência. Eu falo, mas isso aqui já está viciado, né? Você muda de livro e tal, mas a gente sempre tem uma afinidade com alguma mensagem. E ao longo da vida a gente vai refletindo o que a gente tem que aprender com essa mensagem, né? Mas é uma mensagem muito bela que ela descreve sobre a paciência, vale a pena ler. Então, nós vamos fazer o seguinte dessa vez. Geralmente a gente inicia uma biografia bem do início, onde tudo começou até onde terminou. Dessa vez nós vamos fazer uma jornada ao contrário. Nós vamos falar assim da última encarnação de Joana, que a gente sabe, tá? Joana de Ângeles, para quem não sabe, é assim a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. É claro que ele psicografa outros autores, né? Vitor Hugo, Amélia Rodrigues, que são umas obras belíssimas sobre as passagens evangélicas. E Amélia Rodrigues, ela foi convidada por Joana para seguir essa trilha no plano espiritual. Então, assim, Joana é bem uma chefa de todos nós, tá? Assim, é um espírito de escola que consegue delegar e reunir várias pessoas. Tem um vídeo do Divaldo que a gente encontra na internet, que se chama As Vidas de Joana de Ângeles. Então ali ele vai falando as passagens, vai falando de momentos assim dele com Joana. E numa dessas passagens nesse vídeo, ele fala que, assim, no vídeo mostra uma sala como se tivessem vários computadores, assim, e tipo, Joana vai lá, ela coordena tudo. Mas não necessariamente é ela que vem aqui no NAI nos assessorar. Tem a equipe para isso, né? Então, mas assim, sob a supervisão dela. Fazendo um parênteses, o NAI comemorou 9 anos de existência. E logo no início aqui no NAI, a gente era um grupo bem pequeno, menor do que nós somos agora, né? Bem inicial. E teve num momento aí de um estudo mediúnico, e a gente tinha um grupo estudando. Daí no segundo momento era o desenvolvimento mediúnico que a gente fala, né? Então onde a gente se concentra e alguns espíritos se comunicam. E eu estava sentada assim nesse segundo momento e começou a me dar uma emoção muito forte, uma vontade de chorar. E eu falei, que será que está acontecendo comigo, né? Mas assim, uma emoção. Daí, de repente, a sensação passou, transcorreu o trabalho. Quando chegou no finalmente do trabalho, de novo a emoção, como se, sabe, algo que mexesse assim comigo, uma vontade de chorar. Daí
nós estávamos terminando, né? E uma colega do grupo, que tem uma mediunidade bem ostensiva, pediu para o dirigente do trabalho licença porque tinha um recado para me dar. Daí ela falou assim, tem uma moça pedindo para a irmã Suzy, agradecendo a irmã Suzy por ler os livros dela. Eu comecei a chorar, sabe? Porque, nossa, eu era a pulguinha do cachorro naquela hora, né? Assim, e eu falei, e essa colega, ela não sabia os livros que eu lia, nada disso, né? Aí uma outra colega do grupo, que era bem curiosa, ela pegou e chegou depois e falou para essa colega, mas como é que ela era, né? E ela começou a descrever, porque Joana geralmente se apresenta para Divaldo com esses trajes aí de uma freira. Ela foi freira por diversas encarnações, então ela tem sempre um véu, né, e tal, e ela começou a descrever para a colega, e a colega tinha uma obra com ela e mostrou a foto e falou assim para ela, por acaso foi essa moça que você viu? Ela falou assim, foi. Então foi uma emoção muito forte, e bem quando a gente estava iniciando aqui a casa, né? Daí depois, vendo o Divaldo mostrando no vídeo como é que é, daí eu entendi que, é claro, ela deve ter mandado algum representante para me agradecer por ler as obras. Mas é um cuidado especial que ela tem com todos que a procuram. Então, assim, a última encarnação que a gente tem notícia, e veja bem, nós estamos falando de um espírito venerando, tá? Um espírito de escola, então que já teve várias encarnações com um grau de responsabilidade bem grande. Então é claro que vai ter várias experiências carnais em situações de destaque, pelo seu comprometimento com a causa. Mas no livro ele relata que entre uma encarnação e outra também existem aquelas encarnações que passa mais modestamente, se preparando para uma outra que vai vir e que vai exigir muito mais, né? Então, a última encarnação de Joana foi como Soro Joana Angélica de Jesus, ela nasceu em 1761 e desencarnou em 1822. Essa experiência foi na Bahia, no convento. Ela foi mártir da independência do Brasil. Ela viveu na Bahia, ingressando no convento da Lapa como franciscana, atestando o seu amor de ternura infinita por aquele que é o irmão da natureza, e tomou o nome de Soro Joana Angélica de Jesus. Em 20 de fevereiro de 1822, ela morreu defendendo corajosamente o convento, a Casa do Cristo, assim como a honra das jovens que ali moravam, sendo assassinada por soldados que lutavam contra a independência do Brasil. Joana sempre traz as marcas do sacrifício por centenas ou milhares de pessoas. Então essa foi a última experiência dela, assim, narrada, né? Anteriormente, ela foi Soro Juana Inês de la Cruz, e o nome Joana ou Juana está sempre presente também. E essa existência foi no México, foi de 1651 a 1695. Essa experiência de Joana, eu acho que foi assim uma das que mais a marcou pela emancipação que ela teve, porque Divaldo diz que quando ela se apresenta para ele, ela está sempre com uma veste, claro, azulada, mas assim com uma expressão de alguém por volta dos 50 anos de idade. Essa experiência que ela viveu, ela foi a maior poetisa da língua hispânica. Ela era conhecida como a monja da biblioteca.
Ela fazia poemas, ensaios, dramas, peças religiosas, cantos de Natal, música sacra, pintura em miniatura, fora que ela dominava, né, a teologia moral, o dogma, a medicina, a astronomia, direito canônico. Naquela época ela já era bem feminista, né? Mas assim, em todas essas experiências dela, como soror, né, na Bahia, como a monja da biblioteca, ela fazia essas suas escolhas para ir para o convento, porque também a gente tem que contextualizar e ver a história da mulher, né? Então, para ir para o convento tinha que ter algum dote. A família bancava esse dote aí e colocou Joana lá. Mas assim, porque ela queria estudar, ela queria crescer. E uma das maneiras dela conseguir isso era dentro do convento. Porque o convento não era só para as freiras. O convento era para as filhas dos abastados da época. Mas também o convento era o local onde se deixavam as filhas que de repente engravidavam, sabe? Ou que, né, segundo a época, assim, uma mulher que se envolveu com uma pessoa e não se casou, não foi adiante, ficou difamada. Então muitas moças entravam no convento com essa história e sofriam muito lá dentro, o isolamento, né? Então Joana já fazia um atendimento fraterno para todas essas moças. Então tinha sempre uma palavra amiga, sempre socorria. E ela morreu aos 44 anos de idade nessa existência, durante uma epidemia de peste na região, após socorrer durante dias inteiros as suas irmãs religiosas enfermas. O Banco do México tem essa nota aí, com a esfinge, né, de Joana. Tem uma homenagem para ela lá no México. Há conjecturas, o Divaldo fala nesse vídeo que numa viagem que ele e que Nilson, o companheiro dele lá da Mansão do Caminho, quando eles foram para a Europa e foram visitar o túmulo de Clara de Assis, que ele via assim, que ela se apresentou a ele, né, que tem essa capacidade da vidência, e sobrepunha a imagem dela com a imagem de Clara de Assis, e dava uma sobreposição perfeita. Então, para Divaldo, ele diz que ele tem convicção que Joana já foi Clara de Assis também. Só que assim, se pergunta, ela não afirma, como todo espírito nobre que não precisa de destaque, tá? Mas vem daí esse encontro dela com Francisco de Assis, e sempre estar à volta de estar em conventos de ordem franciscana. Então, tanto encarnada quanto desencarnada, inúmeras curas foram atribuídas a Clara. Mas a gente só faz assim uma passagem por experiências, por algumas reencarnações de Joana, para a gente chegar nessa, tá? Que é o objetivo do nosso papo hoje. A gente falar um pouquinho sobre Joana de Cusa, no século I, que foi na época de Jesus, que ela viveu, conheceu Jesus, e que foi o divisor de águas na vida de Joana, que com certeza a transformação e a mudança que ela fez na vida foi a partir do contato com o Mestre. Como todos os outros, nós estamos falando de uma personagem, tá? Mas, como fez com Maria de Magdala, com a mulher hemorroísa, com Paulo, com Pedro, com todos eles, tá? Aí,
existe um livro chamado Boa Nova, que é psicografia de Chico Xavier, e o autor espiritual é Humberto de Campos. Então Humberto conta que ele, assim como Amélia Rodrigues em algumas outras obras, eles têm acesso a bibliotecas no plano espiritual. Então eles têm acessos a muitos fatos que ocorreram na história, vendo do ponto de vista espiritual. E então Humberto de Campos, nessa obra Boa Nova, que é um livro assim lindo, para quem não leu, leia, tá? Porque fala do cristianismo revivido, conta tudo o que aconteceu na época de Jesus, assim, e ele faz um parênteses para cada personagem do Evangelho. Então, cada personagem ali do Evangelho tem um capítulo. E o Haroldo Dutra Dias, né, ele nos traz, ele fez gravações, DVDs de cada capítulo dessa obra. Então, ele acrescenta um pouco mais com os seus conhecimentos. Então, nessa obra, Humberto de Campos descreve a passagem de Joana de Cusa, o encontro dela com Jesus. E ele fala, eu vou ler o capítulo porque eu acho mais interessante, não deu para colocar tudo aqui, tá? Então ele começa assim, olha: entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e pescadores. Então o nome dela é Joana de Cusa porque ela era casada com o intendente Cusa. Ele era, assim, o braço direito de Herodes Antipas. Joana possuía verdadeira fé, contudo, não conseguiu forrar-se nas amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Assim, não é problema só de hoje, né? Considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias, numa ocasião em que ele descansava na casa de Simão, e lhe expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em perene contacto com os representantes do império, repartia suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhe ponderou. Então agora é Jesus que fala: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Então Joana vai lá fazer uma queixinha, uma lamúria, né, da sua vida conjugal, da sua tristeza, dos seus dissabores, né? Vai se queixar querendo um colinho. E o que Jesus faz com ela? Né? Joana, presta atenção, né?
Por que você está nessa situação? Por que você está vivendo assim? Agradece então ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam, mas, patenteando todo o seu estado da alma, interrogou: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? O Cristo sorriu serenamente e retrucou: Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuado a importância de suas palavras, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. A sabedoria celeste não extermina as paixões, as transforma. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma aos seus filhos. Esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Sê fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se for o teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio. Olha quanto aprendizado numa frase, né? Então, assim, não extermina, transforma. Deus não faz contenda, ele age em silêncio. Né? Enquanto a gente se apavora, a gente grita, a gente esbraveja com as situações. Olha, assim, uma conversa ocorrida 2000 anos atrás e tão atual nos dias de hoje, né? Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Vai, esforça-te também no silêncio. E quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, seguindo as circunstâncias. Olha a outra lição que ele nos dá, né? Vai, opera em silêncio, mas quando for convocada, fala manso ou fala enérgico, dependendo da circunstância. Nem sempre é a fala mansa que resolve. Às vezes precisa da energia, como ele impôs nos vendilhões do templo, né? Ali ele tinha que bater o martelo. Esforça-te também no silêncio e, quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias.
Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que tales uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento, ainda lhe ouviu as últimas palavras: vai, filha, sê fiel. Então aqui, nesse diálogo que ela tem com o mestre, o que ele faz? Ele não fala para ela, sai de casa, esquece, abandona, né? Se você está, algum compromisso você tem para estar onde você está. Então, opera em silêncio, ama Joana. E daí, Joana, a frase dela é conhecida no nosso meio, né? Porque a frase de Joana é assim: sê tu aquele que ama. Agora a gente entende de onde vem a frase, né? Porque ela recebeu esse conselho há 2000 anos. E ela fez desse conselho o lema da vida dela. Então, ela se resignou, ela acolheu e ela decidiu. O importante é isso. Ela escutou, mas ela recebeu um convite do mestre para que ela persistisse naquele casamento, naquele compromisso assumido, porque se ela estava ali, ela tinha um motivo para estar ali. Um compromisso ela tinha com aquela situação. E o que ele fala? Aproveita essa oportunidade que a vida está te dando e ama. Então, assim, essa mensagem calou fundo no coração de Joana. E com certeza, se estivéssemos lá, também calaria. Que nós estivemos, eu tenho certeza, mas não nesse círculo estreito do nosso mestre, né? Com certeza, na nossa evolução, nós já o negamos muitas vezes. Muitas vezes nós já recebemos esses conselhos e resolvemos não dar a outra face, a persistir no nosso ego doentio, onde o ter era mais necessário que o ser, onde a gente sofria, mas se mantinha firme, né? É do meu jeito, é assim que eu quero. E ela recebe um conselho, e é claro que a energia do mestre é assim, devia ser algo assim imensurável, sabe? A entrega com que todos se chegavam, né? Porque Jesus vai pescando, né, os pescadores para ele, né? Ele lança o convite, Mateus Levi larga tudo que ele estava fazendo, os impostos que ele estava coletando e vai. Ele chama Pedro e Pedro larga a rede e vai. João nem se fala, né? João era o apóstolo amado, porque ele era o menino amor, que vivia, diz que mais no mundo da lua do que ali mesmo, né? Tanto que ele é o único que morre de morte natural, mas também foi o único que acompanhou o mestre até a cruz, quando todos os outros o negaram, se esconderam, e toda aquela história que a gente já sabe, né? Então, Humberto de Campos fala que desde esse dia memorável para a sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Como se o ensinamento do mestre estivesse agora gravado indelevelmente em sua alma, considerou que, antes de ser esposa na terra, já era filha daquele pai, que do céu lhe conhecia a generosidade e os sacrifícios. Seu espírito divisou em todos os labores uma luz sagrada e oculta. Procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que possuía ele de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades o embrião vacilante de suas virtudes eternas. Mais tarde, o céu lhe enviou um filhinho, que veio duplicar os seus trabalhos. Ela, porém, sem olvidar as recomendações de fidelidade que Jesus lhe havia feito, transformava suas dores num hino de triunfo silencioso
em cada dia. Por que é tão importante a gente ler e saber quem foi? Porque passou pela experiência, porque passou pelas dificuldades que nós passamos há 2000 anos e evoluiu muito. Resgatou seus débitos das leis de causa e efeito e decidiu, porque o grande desafio é a gente decidir, a gente estar disposto. Então, nessa expressão, se tu aquele que ama, é assim, demonstra você o teu amor, faça você se liberta, porque não é condicional, é uma escolha, né? Você decide se você quer fazer ou não, você decide se você quer amar ou não, sem esperar nada em troca. Porque depois ela complementa a frase, né? Se tu aquele que ama e nada exige. Então, a gente vai vendo o que cada um passou. Porque às vezes a gente lê uma obra de Joana, vem uma frase ali e ela sempre faz ponderações, leva a gente a raciocinar, e daí ela mostra, nos aponta alguns caminhos, né? Olha a meditação, olha a oração, eleva teu pensamento ao Pai, sai dessa frequência, verticaliza. E ela mostra que é possível. Ela mostra que é possível porque ela fez, ela viveu, ela se resignou, mas não foi assim, sabe? Eu vou tolerar o meu companheiro para ver se eu me livro nessa existência, não é? Porque às vezes a gente pega e fica, né? Eu tinha uma tia que ela falava que ela não gostava do espiritismo porque fazia da gente um cordeirinho. E na verdade a proposta não é essa, né? É uma fé raciocinada, onde se valorizam as nossas escolhas, as nossas responsabilidades. Muda o parâmetro, né? Porque Joana sempre fala que nós não somos culpados, nós somos responsáveis. Porque culpa é um sentido muito punitivo, né? Se a gente fica remoendo a culpa, a gente não cresce e a gente não sai do atoleiro, porque a gente puxa pra gente tudo que é de ruim e fica naquela roda viva. E na verdade, o importante é reconhecer que houve um equívoco. Poxa, eu fiz não com essa intenção, ou mesmo se eu fiz com essa intenção, mas agora está caindo a ficha, eu posso modificar essa situação, eu vou ser responsável. Então, assim, se a gente decide ficar por amor, a gente faz por amor, a gente não fica esperando em troca. Se vier em troca, beleza, mas se não vier, a gente não fica sofrendo. Porque se você não espera, você não sofre, né? E assim, é aquela sensação do dever cumprido. E aí os anos se passaram, e o esforço perseverante lhe multiplicou os bens da fé na marcha laboriosa do conhecimento e da vida. As perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu companheiro. Joana, contudo, se mantinha firme. Torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que lhe verminaram o corpo, o ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual numa noite de sombras tempestuosas. Então Joana também enfrentou as asperezas e as dificuldades da vida. Ela era uma patrícia romana, esposa de um intendente de Roma, né, alto escalão do governo, uma high society moderna, né? Mas pela conduta do Cusa, pelas perseguições políticas que ele sofreu, porque é claro, né, ele ficava do lado de Herodes e também do lado dos judeus, ele ficava de qualquer lado onde ele tivesse vantagem. Então, a vida veio cobrar do Cusa todos os atos que ele praticou, mas a companheira estava junto e o filho também. Então, o que sobrou para Joana nessa história? Sua esposa, todavia,
suportou os dissabores mais amargos, fiel aos seus ideais divinos edificados na confiança sincera. Premida pelas necessidades mais duras, a nobre dama de Cafarnaum procurou trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe confiara. Algumas amigas lhe chamaram a atenção, tomadas de respeito humano. Joana, no entanto, buscou esclarecê-las, alegando que Jesus igualmente havia trabalhado, calejando as mãos nos serrotes de modesta carpintaria, e que, submetendo-se ela a uma situação de subalternidade no mundo, se dedicara primeiramente ao Cristo, de quem se havia feito escrava devotada. Cheia de alegria sincera, a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material, dedicou-se aos filhos de outras mães, ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos, para que seu filhinho tivesse pão. Mais tarde, quando a neve das experiências do mundo lhe alvejou os primeiros anéis da fronte, uma galera romana conduzia em seu bojo na qualidade de serva humilde. Então, de patrícia romana, ela passou a ser uma serviçal das romanas. Para quê? Para, através do seu trabalho honesto, que era o que lhe sobrou, poder sustentar o seu filho e viver com dignidade. Aí no ano de 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo, uma velha discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo que era o seu filho. Joana, assim como vários cristãos que faziam seus cultos nas catacumbas, né, foi pega junto com seu filho, e os dois foram levados ao circo de Roma para o sacrifício. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, exclama um executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio, porque a todo cristão era dado o direito de abjurar. Abjurar seria assim: esquece o teu Cristo, nega o teu Cristo, que daí você pode viver. E daí quem era liberto dessa situação, tinha que encarar os companheiros de cristianismo, né? Porque negou o Cristo. A antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe, não vês que nos perdemos? Abjura por mim que sou o teu filho. Esse deve ter sido o sacrifício mais extremo na vida dessa romana, né? Pela primeira vez, dos olhos da Marte, corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Abjura, abjura. Joana ouve aqueles gritos recordando a existência inteira. O lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções materiais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe, e vendo seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de Pedro a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor achas de lenha embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido.
Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que não lhe entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. E a velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Então, aqui foi onde tudo começou. Quer dizer, o começo deve ter sido bem antes, né? Porque todos nós somos criados simples e ignorantes e vamos acumulando as nossas virtudes, os nossos insucessos ao longo das nossas existências. Mas, com certeza, essa existência como Joana de Cusa, na vida de Joana, foi um divisor de águas. O Divaldo fala que o intendente Cusa pertencia ao passado de Joana, de outras existências, onde eles já se relacionaram, onde ela tinha débitos a ressarcir com ele. E ele narra que ela e Cusa ainda conviveram em outras existências, não mais já como marido e mulher, mas sempre tendo algum vínculo, que na época dos franciscanos ele também participou dessa equipe. Ela sempre intercedia a favor do Cusa, e são vínculos que não se dissolvem. Então, depois, é claro, dessa existência, onde ela é uma das mártires do cristianismo, mas ela nos dá um legado, né, a respeito do que é coragem, da fé, do que é a resignação, do que é a paciência, né? Quem mais para escrever sobre a paciência nesse livro do que ela? Com certeza, na hora da crucificação, ela foi uma das mulheres que esteve lá presente, porque eram as mulheres e João, e nos dá uma ideia de quem foi essa mulher, da guerreira que ela foi, a resignação, a humildade, a subserviência, enquanto nós para que sirva de exemplo mesmo, né? Um norte a ser seguido. Ela mostrou que ela soube fazer, ela acatou os conselhos de Jesus. E assim, ela enfrentou todos os desafios, como cada um de nós tem o seu desafio. Ora uma doença, ora dificuldade financeira, mas geralmente a gente acaba se comportando como crianças espirituais, né? Porque a gente tem a oportunidade de adentrar a doutrina espírita, de receber tantos conselhos da espiritualidade. A gente abre o Evangelho ao acaso e de repente cai a paciência para a gente ler. Ou cai a obediência, o dever, o amor. Tantos temas aí que calam a nossa alma, mas a gente precisa trazer as coisas do intelecto para o nosso coração. A gente raciocina, a gente racionaliza, mas vivenciar é trazer todos esses conteúdos que a gente recebe e começar a vivê-los e senti-los. Para quê? Porque cada um de nós tem o seu testemunho, tem o seu comprometimento,
a nossa lei de causa e efeito. Nós não estamos a passeio aqui nessa existência. E nós vivemos num planeta de provas e expiações. Se nós estamos aqui, é porque o nosso nível evolutivo é esse. Mas nós podemos também receber o conselho do nosso mestre e decidirmos ser fiéis, decidimos amar, nos inspirarmos na história dessa veneranda, que hoje, junto com Emmanuel, eles dois são responsáveis pela evangelização aqui no nosso planeta. E é claro que o trabalho é todo feito de cooperação. Um não é maior que o outro. Joana, há uma passagem nesse livro da Boa Nova que Simão Pedro, através dos conselhos da sogra dele, né, Hana, ele vai questionar Jesus, porque tipo assim, na parceria que se faz ali, a esposa de Pedro, ela é humilde, ela é dona do lar, e ele vai questionar que Joana tem uma vida boa e diferente, porque Joana era a patrícia romana, que ia lá visitá-lo, que tinha suas servas, e Jesus faz Pedro ver que Joana era uma educadora, que ela tinha várias pessoas sob a sua tutela e que cabia a ela direcioná-las, e que de mais a mais Pedro não sabia o dia de amanhã. Ele não sabia dos testemunhos que Joana teria que dar, ou que qualquer um deles teria que dar. Então, a história vai mostrando para nós o que cada um passou, o que cada um viveu, o que cada um testemunhou, e onde chegou todos esses nossos nortes, esses nossos líderes. Porque Simão Pedro também, por fraqueza, nega Cristo 3 vezes, né? Mas depois, no aprendizado na casa do caminho, ele não fica se culpando. Ele descobre que o amor é capaz de tudo. E ele vai à luta e ele se torna, né, a pedra onde Jesus constrói a sua igreja. Então, que num pouco dessa história, que é assim, Joana de Cusa, não a monja da biblioteca, a Soror Joana, né, que assim, são tudo consequências já desse processo evolutivo em que ela se liberta e vai agregando todos nós, mas onde foi a situação que ela fez as suas escolhas e é recebida pelo mestre, né, no final do seu testemunho, dizendo: vem, Joana, né, você já passou pela porta estreita também. Então, tudo que a gente lê nesses livros aí de Joana e que nos dão conselhos, não é porque ela é espírito puro e já evoluído que ela nos dá esse conselho. É porque ela sabe das possibilidades do ser humano de viver uma existência comum, mas de ser fiel nessa existência. Então, que a gente consiga, nessa noite, parar e refletir um pouco nesses exemplos, como tantos outros exemplos do cristianismo que a gente ainda vai ter oportunidade de falar aqui, mas que a gente seja capaz um pouquinho dessa rara dedicação, dessa fé inabalável, na resignação, para conseguirmos seguir os nossos caminhos, meditando e fazendo as nossas escolhas pela responsabilidade e pela fidelidade ao Mestre. Muita paz a todos nós. Tá?